Oi, gente, a paz do Senhor. Nós estamos na quarta lição, a qual o tema é Como se deu o ministério de Jesus. Vamos ler aqui o versículo que está em João, capítulo 1, verso 29, que diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então nós vamos ver aí essa questão do sacrifício perfeito. Jesus Cristo veio a essa terra com este propósito de morrer em nosso lugar, né? De nos trazer a salvação, tá bom? E a gente vai ver aí como se deu o ministério de Jesus, né? Nós já estudamos algumas coisas relacionadas a Cristo e hoje nós vamos ver como se deu esse ministério. Vamos aqui para a introdução. A história de Jesus Cristo é inspiradora em todos os seus detalhes. Desde a criação do universo, seu ministério aqui na Terra e até a sua presença na vida de cada um de nós. Nesta lição, o que nos inspira é a forma pronta como Cristo viveu seu chamado e ministério. A única coisa que acalma o coração de quem tem um chamado é atender ao seu chamado. Qual é o seu? A busca por essa resposta é a preocupação central dessa lição, onde nos debruçamos sobre o exemplo de Cristo. Então, nós vamos ver aqui a questão do chamado de Jesus aqui nesta terra e que esse chamado também se estende para nós, certo? Nós estamos aqui nesta terra com um propósito, nós não estamos aqui à toa. Nós temos também um propósito nessa terra e nós temos um chamado. Nós vamos agora entrar no primeiro tópico, vamos falar dessa questão do chamado, tanto de Jesus Cristo como o nosso chamado aqui também na terra, certo? O primeiro ponto vai dizer assim: um chamado, uma missão a ser cumprida. O que é um chamado? É algo que nos faz parar, prestar atenção e decidir que queremos ou não atender. Um chamado é também algo determinante para que possamos abraçar causas. Nós vamos ver que no literal da palavra, o chamado é um ato de atrair atenção por meio de um som, certo? Você chama alguém, algo assim no literal da palavra. Mas o chamado de Deus nós vamos ver que todos nós temos um chamado. Todos nós, como eu falei no início, todos nós temos um propósito, certo? Deus tem um plano para cada um de nós. O que acontece? Todos nós nascemos com talentos, certo? Todos nós já nascemos com algo que nós somos vocacionados, ok? E existe o chamado geral e o chamado específico, ou posso até dizer individual, certo? O que seria esse chamado geral? Vou dar um exemplo da igreja. Esse chamado seria, por exemplo, o ID. O ID é um chamado para toda a igreja, porque foi uma ordenança de Deus para todos aqueles que servem a Deus. Por exemplo, ide por todo mundo, levar o evangelho a toda criatura. Esse id não é somente eu sair da minha casa e ir para outra nação, para outro país, não. É eu levar a palavra do Senhor, levar a verdade aonde eu estiver. Então, essa é a minha missão como igreja. Então, todos que aceitam a Jesus, eles já têm essa missão, certo? Eles já têm esse chamado para falar do amor de Deus. Então, esse seria um chamado universal, um chamado geral, porque é a missão da igreja levar o evangelho. Então todos são vocacionados, são chamados para levar o ID do Senhor, certo? Esse é o chamado geral, tá bom? E a gente vai ver o chamado específico é determinado pela sua vocação, certo? De acordo com o que você tem. Eu vou explicar aqui de uma forma melhor. Por exemplo, eu tenho vocação para louvar, que não é meu caso, né? Neste caso, você foi vocacionado para isso. Então, Deus vai lhe usar nisso para expandir o evangelho, na obra dele, certo? Deus vai lhe usar nessa vocação que você foi chamado. Deus já lhe deu o talento,
Antes mesmo de você nascer, você já recebeu esse talento dado por Deus, tá certo? Então, outros são chamados para pregar, outros são chamados para ensinar, que é o que eu estou fazendo aqui, certo? Então, cada um tem um chamado. Há quem diga assim, eu não tenho chamado, eu acho que eu não tenho nenhum talento. Mentira. Isso é coisa do inimigo que tenta colocar nas mentes das pessoas para elas se sentirem inferiores, se sentirem menores, mas não se deixe levar por esses pensamentos, porque cada um foi chamado para um propósito, certo? Cada um, Deus deu um talento, nem que seja só um, mas Deus deu, tá bom? Então a gente vai ver em Efésios, capítulo 4, verso 11, muito conhecido esse versículo, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, certo? Então, ele deu, entre nós, dentro da igreja, Deus deu cada um conforme a sua vocação, certo? Para quê? Para o crescimento da obra, para que a obra viesse a se expandir. Então, cada um vai fazer conforme Deus chamou, conforme foi vocacionado, certo? Então, nós vamos ver aí que às vezes acontece de pessoas que não são chamadas, por exemplo, que não tem um chamado de pregação, mas por conta que vê o irmão pregando, eu vou pregar também, porque aquele irmão prega muito bem, então eu vou pregar também. Mas nós não temos que olhar para o nosso irmão, porque, como eu falei, é individual, certo? Você tem que saber se realmente você é vocacionado para aquilo, tá bom? Eu não estou dizendo que agora só os vocacionados vão pregar, não. Estou falando que nós temos que buscar aquilo que Deus nos entregou, tá certo? E como nós podemos nos identificar qual é a nossa vocação? Como é que nós podemos saber qual é o nosso talento? Para que Deus nos chamou? Aí você vai orar, né? Você vai pedir uma direção de Deus. E é aquilo, uma forma melhor ainda, depois da oração, é você saber se identificar. Por exemplo, algo que você tem muita facilidade, certo? Que outras pessoas já não sentem tanto essa facilidade, tá bom? Então, quando você identificar isso em você, aí você vai saber, eu me dou mais para isso, eu sou mais capacitada para isso, então esse deve ser a minha vocação. Então, você vai conseguindo ver qual é a sua vocação a partir daquilo que você tem mais facilidade. Certo? Se eu tenho mais facilidade de ensinar, eu vou ver que aquela vocação eu tenho para ensinar. Se eu tenho uma facilidade de aprender nota, de tocar qualquer instrumento, então eu já sei que a minha vocação é para a questão instrumental, certo? Para ser músico, tá bom? Então cada um tem uma forma de Deus trabalhar, cada um Deus chamou da sua maneira, certo? Mas, lembrando, todos nós temos talentos, certo? E nós vamos ver que o chamado, Jesus Cristo também veio com um chamado, tá bom? E Jesus, certa vez, ele deu a parábola dos talentos, né? Pra gente entender aqui que é muito importante nós termos cuidado com aquilo que Deus nos dá, certo? Muitas das vezes nós, como seres humanos, nos desleixamos, nós negligenciamos aquilo que Deus nos dá, tá bom? E isso é um perigo muito grande, porque Deus vai requerer de nós aquilo que Ele nos entregou, tá bom? Então, Mateus capítulo 25, verso 21 vai dizer assim: e o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Nós vamos ver aqui que os versículos acima, certo? É que eu li o versículo 20, tá bom? Os versículos acima vai falar de um senhor, né? Que deixou os seus bens com os seus servos, e a gente vai ver que a cada um ele deixou os seus talentos, certo? Ele deixou 5 talentos para o primeiro, e deixou 2 talentos para o segundo, e para o terceiro ele deixou 1 talento, certo? E disso ele fez uma viagem. Ao voltar dessa viagem, o que tinha 5
ele conseguiu fazer com que aqueles 5 se transformassem em 10. Ele conseguiu mais 5. E o que tinha 2 passou a ser 4. E o que tinha recebido só 1, ele enterrou. Quando o seu senhor chegou, ele viu que esse que tinha só 1 tinha sido um servo inútil, certo? E a gente vai ver aqui, deixa eu ver o versículo aqui. No versículo 28 vai dizer assim: tirar-lhe, pois, o talento e dar-lhe o que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até quem tem se lhe há tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas servas exteriores, e ali o planta ranger de dentes, certo? Então a gente vai ver aí que todos ali fizeram o que? Produziu. Aquilo que tinha 5 passou a ter 10, o que tinha 2 passou a ter 4. Quer dizer, eles passaram para frente, eles prosseguiram naquilo que o seu senhor tinha lhe dado, tinha lhe confiado. E aquele servo inútil, em vez de ele multiplicar aquilo que o seu senhor havia lhe dado, ele fez foi enterrar. Isso acontece no nosso dia de hoje? Acontece, certo? Foi um ensinamento para nós, certo? Como eu falei no início, todos nós temos talentos, certo? Há quem tenha mais talentos, há quem tenha menos, mas cada um tem talentos, certo? E Deus, você vai ver aqui nos primeiros versículos, vai dizer que Deus dá conforme a sua capacidade, certo? Então você vai ver aí que aos 2, Deus confia, o Senhor, desculpa, ele confiou mais do que o terceiro. Por quê? Porque Deus sabia, o Senhor, porque a gente tem a questão de comparar, o Senhor ele confiou mais porque ele sabia a capacidade dos 2 primeiros. E ele sabia que aquele terceiro talvez não tivesse a capacidade de produzir, de levar para frente. Então é isso que acontece hoje, ultimamente, né? Nos nossos dias. Às vezes a pessoa tem um talento, ela ministra muito bem, é vocacionada e ela enterra o seu talento, né? Mas Deus vai cobrar dela, certo? Deus vai cobrar dessa pessoa, porque Deus deu para quê? Para que fosse manifestado a glória de Deus e para que fosse expandido o Evangelho de Deus, para o crescimento do reino de Deus nessa terra. Então, tudo que nós temos nem é nosso, né? É um dos ensinamentos dessa parábola, certo? O que nós temos ainda não é nosso, certo? Porque Deus dá e Deus pode tirar, certo? Porque Ele é Deus, certo? Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que Deus nos deu, certo? Aquilo que Deus nos confiou, porque Deus vai dar conta de cada coisa, de cada coisa que Deus nos confiou, tá bom? Então, nós temos que ter cuidado com os nossos talentos, com aquilo que Deus nos chamou, tá certo? E nós também não vamos basear no nosso próximo, certo? Fulano, ele foi chamado para ser missionário. Isso é algo tão lindo, eu também quero ser missionário. Nunca se baseie no seu próximo, certo? Cada um, como eu falei, cada um tem seu chamado, certo? Então, ore ao Senhor, peça direção a Deus, veja se realmente isso é algo que você quer para a sua vida, se realmente você é capacitado, se você é vocacionado para isso. Mas, às vezes assim, eu tenho um desejo, eu sinto no meu coração, mas eu não me sinto capacitado. Mas não se preocupe, capacidade vem de Deus, certo? Ele nos capacita, tá bom? A gente vai ver aqui que com Jesus não foi diferente. Ele recebeu um chamado e o abraçou intensamente. É claro que esse chamado não acontece quando Cristo era já o Verbo que se fez carne. O chamado de Jesus foi muito antes dos dias da Galileia ou em Jerusalém. Desde a fundação do mundo, o chamado já estava planejado. A gente vai ver que o próprio inimigo ele também tem uma missão aqui nessa terra. A gente vai ver em João 10:10 diz assim: o ladrão não veio senão roubar, matar e destruir, certo? E eu vim para que tenham vida
e tenham em abundância, certo? O próprio Jesus disse aí, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, certo? Então o próprio inimigo ele tem uma missão aqui nessa terra, que é roubar, matar e destruir. Mas Jesus ele veio para quê? Para dar vida e vida com abundância. E ele veio dar vida pelas suas ovelhas, certo? Então nós temos que ter cuidado aí, porque o inimigo ele está ao nosso derredor, né? Ele está a todo momento como um leão querendo nos tragar, né? Então nós temos que ter cuidado, porque enquanto ele tem essa missão, nós temos que estarmos vigilantes e perseverantes e fazendo a vontade do Senhor para que ele não venha nos atingir, tá bom? Em Lucas 19:10 vai dizer que o Filho do Homem não veio para buscar e salvar o que se havia perdido, certo? Então a missão de Jesus Cristo nessa terra foi essa, certo? Buscar e salvar o que se havia perdido, se fazer carne, habitar entre nós, nos dar o exemplo perfeito, certo? E salvar as nossas vidas. Essa foi uma missão, a missão de Cristo aqui na terra, certo? O chamado de Deus, né? E você vai ver aqui que a revista vai falar, o autor, o chamado de Jesus foi antes dos dias da Galileia ou em Jerusalém, desde a fundação do mundo. A gente vai ver em Apocalipse capítulo 13, verso 8, diz assim: e adoraram-nas todos os que habitaram sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, certo? Então, eu já até ouvi um pastor falando, ele disse assim, antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz, né? É muito interessante porque realmente isso já estava no coração de Deus, né? Antes da fundação do mundo, Deus não foi pego de surpresa pelo pecado, né? Deus já tinha um plano perfeito, Deus já tinha tudo preparado para Jesus Cristo vir a essa terra, certo? Então, a gente vai ver aí como Deus é perfeito, né? Logo quando o homem escolheu o pecado e perdeu a comunhão com Deus, algo estava planejado nos céus para resolver essa enrascada. O plano divino de redenção da humanidade foi desenhado por Deus e a Cristo coube o papel central nessa história. Ele seria o Cordeiro que iria morrer para que todos nós tivéssemos vida. Então nós vamos ver aí que Jesus Cristo, ele veio para essa terra para fazer o sacrifício perfeito, né? A missão dele foi essa. A missão dele foi trazer a justiça, foi trazer a verdade, foi trazer o caminho, o único caminho que levasse a Deus, certo? Nós vamos ver que hoje, mesmo depois de que Jesus veio a essa terra, nós vamos ver que existem muitas coisas que estão sendo pregadas, muitas heresias, muitos caminhos tortuosos, certo? Mas que nós somos sabedores que o único caminho, a única verdade, o único que pode nos dar a vida é Jesus Cristo, certo? Então ele veio trazer essa única verdade, que é ele próprio, certo? E ele se deu por si, e ele foi o plano perfeito, ele foi o sacrifício perfeito. Vamos para o segundo tópico. O ministério terreno de Jesus. O ministério de Cristo, para melhor entendermos, pode ser dividido em terreno e messiânico. Quando falamos do ministério terreno de Jesus, estamos fazendo referência ao fato de que ele se fez carne e habitou entre nós, sobre o ministério de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então nós vamos ver aqui essa questão do ministério terreno de Jesus, que ele se aniquilou, né? Ele fazendo-se semelhante aos homens. Então a gente vai ver aí a questão do relacionamento, que Jesus Cristo, como eu falei em outra aula anterior, ele não estava preocupado com a sua vida material. Ele não estava preocupado se aqui ele ia ter muitas riquezas, se ele ia ter economia, se ele ia ser
bem tratado, se ele ia estar no berço de ouro. Ele não estava preocupado com essas determinadas coisas terrenas, até porque ele é do céu, ele é eterno, certo? E ele é o dono do ouro e da prata, então para ele isso não significa nada, né? E para ele isso aí não é nada, porque ele é o dono de tudo, certo? Então, a missão dele não era vir como um rei, assim, propriamente dito, como nós vemos, certo? Como nós conhecemos, certo? A missão dele era reatar o relacionamento que eu e Deus, o homem e Deus, havia perdido, certo? Por conta do pecado. O pecado fez essa separação. A gente sempre está batendo nessa tecla, né? Porque é algo muito importante que nós sabemos, que por conta do pecado houve essa separação. E Jesus Cristo ele veio para ser essa ponte, para nos ligar novamente com Deus, para nos dar acesso novamente, para nós termos um novo relacionamento, um novo concerto, certo? Uma nova aliança com Deus. Então, a gente vai ver aí que Jesus Cristo, ele se fazendo semelhante aos homens, certo? Ele sentiu dor, ele sofreu, ele padeceu, certo? Ele também foi traído, ele sente o que você sente, porque ele passou por tudo isso aqui nessa terra. Então, ele nos entende de uma forma bem literal, tá bom? Então, a gente vai ver aí que Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem para habitar entre nós, sendo rico, se fez pobre, sendo santo, aquele que não conheceu o pecado, fez o pecado por nós, sendo abençoado, se fez amaldiçoado em nosso lugar, sendo digno, se fez o mais indigno dos homens. Então ele levou sobre si tudo aquilo que era para ser para nós, certo? Jesus ele não merecia levar tudo isso, né? Ser amaldiçoado, ser indigno diante dos homens, certo? Isso tudo era para nós, certo? Então nós temos que ter uma gratidão diante de Deus, né? Todos os dias da nossa vida, porque se não fosse Deus na nossa vida, se não fosse Ele tivesse enviado o seu Filho para morrer em nosso lugar, né? Até hoje não sei o que seria de nós, né? Então a nossa saída, a nossa liberdade foi por intermédio de Jesus Cristo, que se aniquilou, Ele se deu, certo? Por nós, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós não merecendo essa atitude, mesmo nós foi só a misericórdia de Deus, né? Como a Bíblia fala, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, certo? Então esse é o motivo, né? A misericórdia do Senhor, que é grande. Tá bom? Jesus, em seu ministério terreno, nos inspira com sua forma de agir no dia a dia. Ele orava e jejuava em templos, nas sinagogas, lia as escrituras e também curava os enfermos, expulsava demônios, ensinava a palavra. Além disso, Jesus era profeta, evangelista, pastor, mestre e diácono, certo? Nós, lendo isso aqui, nós vamos tirar de lição, certo momento, eu lembrei aqui, do paralítico de Cafarnaum. A gente vai ver que Jesus Cristo, ele sabia o foco, ele não saía deste foco, né? Jesus Cristo até certa vez diz assim: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então a gente vai ver que Cristo, ele não saía em nenhum momento da sua missão, do seu chamado, certo? E desse paralítico do Cafarnaum, certo? Que eles estavam ali junto com os fariseus, junto com doutores da lei, e estava uma multidão de gente, era tão grande que eles não conseguiram, aqueles homens levar aquele paralítico, não conseguiram entrar pela porta. Então eles tiveram a ideia é uma história bem conhecida, deles pegarem o paralítico e descer pelo telhado, né? E quando Jesus viu aquela ação, ele se admirou com aquela atitude daqueles homens e inclusive daquele homem também, na fé dele. Ele disse assim: tamanha é a tua fé, né? E ele vai dizer assim, que perdoados estão os teus pecados. E o que eu acho interessante é que, como Jesus sabe de todas as coisas, ele é onisciente, né? Os fariseus, aqueles líderes, estavam lá e eles começaram a se questionar nos seus pensamentos, né? E começaram a dizer: blasfêmia, né? Quem é ele para perdoar pecado?
E Jesus sabia dos seus pensamentos, né? Então ele disse, por que vocês estão se indagando, se perguntando, né? Aí ele vai dizer, né? O que é mais fácil? Eu dizer, perdoar são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda, né? Então, vamos ler aqui Lucas 5:22, que diz assim: Jesus, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse, que razoais em vossos corações? 23. Qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, esse é um versículo muito lindo que eu acho. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Certo? Então, ele mostrou aí o seu foco da sua missão. Porque você vai ver que qual era a situação daquele homem. Ele estava paralítico, né? Aos olhos humanos, aos nossos olhos, qual era a necessidade daquele homem? Dele voltar a andar, né? Essa seria a visão humana. Mas Jesus, ele vê além do que o homem vê. Ele vê a necessidade maior, certo? Então, qual era a missão de Jesus nessa terra? Vir salvar, buscar o que se havia perdido, certo? Então, a missão dele era o quê? A salvação. Sempre foi este o foco, a salvação. Então, ele não saía desse foco, da sua missão. Então, quando ele disse assim, perdoados estão os seus pecados, o que ele queria dizer? Olha, eu estou preocupado com o teu espiritual. Primeiramente o teu espiritual e depois o físico. Demais coisas depois. Certo? Então você vai ver sempre Jesus Cristo preocupado com o espiritual, com a salvação da humanidade. Certo? Então quem estava ali não entendia que a missão dele nessa terra era essa. Certo? Mas como elas ficaram questionando, lógico que ele ia fazer o milagre, né? Mas ele quis trazer uma lição para quem estava ali. E ele disse, olha, para saber que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, levanta-te e anda. Então você vai ver que primeiro ele curou a alma daquele homem, ele se preocupou com a alma dele, de ser perdoado os seus pecados, estar preocupado primeiro com o seu espiritual e depois o físico. Certo? Porque não adianta eu estar com um físico bom, com uma saúde boa e o meu espiritual estar mal, certo? Deus sempre ele vai se preocupar com o teu espiritual. Por quê? Porque é isso que vai te definir a tua eternidade, certo? Ele sempre vai estar preocupado com a tua alma. Então, Jesus Cristo, algo lindo que eu vejo em Jesus Cristo em relação ao seu ministério terreno é esse, porque sempre ele estava preocupado com o espiritual das pessoas, com a questão da salvação, certo? Ele não saía desse foco. Você vai ver que em todo momento que Jesus Cristo esteve nessa terra, você vai ver essa preocupação de Jesus em relação ao espiritual da humanidade, tá bom? Vamos aqui para o tópico 3. O ministério messiânico de Jesus. O ministério de Jesus foi também messiânico. O que significa? Que ele foi Messias, tão esperado e diversas vezes citados nas Escrituras Sagradas. Muitos outros textos, certo? Aqui tem alguns textos, inclusive eu vou ler aqui Isaías, capítulo 7, verso 14, que diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, certo? Então, os judeus, eles esperavam o Messias, certo? Foi uma promessa de Deus, certo? Para a humanidade. Então, eles estavam esperando, só que de uma forma diferente, certo? Os judeus, Israel estava esperando o Messias numa figura política e religiosa, tá bom? Que fosse restaurar a independência e a glória do país de Israel, certo? Era isso que eles esperavam do Messias, certo? E nós vamos ver que Jesus Cristo, o foco dele não foi esse, não foi para isso que ele veio a essa terra, certo?
ele veio unicamente para salvar as nossas vidas. Ele veio para nos deixar o exemplo, certo? Então, Israel esperava alguém que fosse, vamos dizer assim, de uma imagem tipo assim, de um político, de alguém que viesse, né, se destacar de forma religiosa, política, assim, por exemplo, viesse num berço de ouro, algo assim bem, né? Mas Jesus, ele veio como um homem simples, se fez servo, certo? Porque, como eu falei no início, ele não estava preocupado com se mostrar com o que ele tem ou deixar de ter, não. A preocupação de Jesus Cristo era com as nossas almas, certo? Então, ele não ia se ocupar com isso, não, tá bom? Então, ele veio para quem cresce nele. Se você crê, amém. Se não cresce, não podia fazer nada, né? Ele veio para aqueles que viessem a crer nele, tá bom? Ele morreu por todos, mas nem todos creram, e nem todos ainda creem nele, certo? Então, mas o foco de Jesus era esse, tá bom? E Messias, a palavra Messias tem o mesmo significado de Cristo, certo? Só que Messias no hebraico e o Cristo é no grego, tá bom? E tem o mesmo significado, que quer dizer ungido, tá bom? Na palavra no hebraico quer dizer Salvador, ungido de Deus, tá bom? O prometido por Deus, tá bom? Vamos aqui. O ministério messiânico de Jesus abrange 3 ofícios: sacerdote, rei e profeta. O ofício sacerdotal de Jesus não tem origem em uma família ou tribo específica, já que ele era da tribo de Judá e não de Levi. Nós somos sabedores que para ser sacerdote tinha que vir da tribo de Levi, certo? E Jesus era da tribo de Judá, de onde deveriam vir os sacerdotes. Também não era temporário, muito pelo contrário, Cristo é o sacerdote perpétuo, certo? Então vamos ver aí em Hebreus capítulo 7, verso 23. Vai dizer assim: na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Então, Jesus Cristo, ele é o sacerdote perpétuo, certo? Ele não somente fez a questão do relacionamento, de nós nos voltarmos para Deus, né, de ter essa ligação, porque o sacerdote é que mediava ali o povo, não somente em relação a isso, mas ele se deu por sacrifício, certo? Ele não foi somente o sacerdote, mas ele foi o próprio sacrifício, ele se deu em sacrifício, tá bom? Então aí o diferencial de Cristo. Então, só que ele é o nosso sacerdote perpétuo, certo? Vamos aqui, em especial, pois ele mesmo se deu sacrifício por nós, como rei, foi totalmente único, nascendo coroado em majestade. Ao passo que outros reis dependem de circunstâncias humanas para subir ao trono como profeta, Cristo cumpriu a promessa feita por Moisés e foi poderoso em obras em suas palavras, certo? Então ele não precisava de ninguém ou uma descendência ou algo do tipo para ele ser rei, certo? Ok? Ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Vamos ver aqui Apocalipse, capítulo 19, 16, vai dizer assim: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores, certo? E ele reina eternamente, tá bom? Então, diferente de outros reis que tiveram aqui na terra, morreram, isso acabou, certo? Mas Jesus não, ele é um rei eterno. Ele viveu entre nós, habitou entre nós e ele vive eternamente, porque ele ressuscitou ao 3º dia, tá bom? E ele vive. E ele vai ser sempre o rei eterno, tá bom? Então ele teve esses 3 ofícios aí: o sacerdotal, rei, mesmo não vindo, aliás, de Levi, da tribo de Levi, e foi também profeta, né? Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 19, diz assim:
E eles lhe perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Certo? E nós sabemos que o profeta era o boca de Deus, tá bom? E Jesus Cristo não foi diferente, porque ele falou as palavras do Senhor, ele falou o que Deus queria falar para o seu povo, certo? E ele foi poderoso em suas palavras. Aquilo que Jesus disse tem se cumprido, se cumpriu e vai se cumprir ainda, o que ele já falou na sua palavra, certo? Então, ele teve esses 3 ofícios. Ele foi sacerdote, ele é, né? Rei e profeta, certo? Então, glória a Deus por isso, né? Jesus maravilhoso. Vamos aqui para o 4º tópico, certo? A nossa aula foi bem resumida. Jesus cumpriu o seu chamado e hoje está à direita do Pai. Essa é a verdade, nos inspira, já que atendendo ao chamado, Cristo nos salvou. Mas e você? Qual a sua postura frente a esse exemplo? O que você tem feito para descobrir a vontade do Pai para a sua vida? É preciso buscar e pedir a Deus para que Ele revele a você o seu propósito, para finalmente você dizer sim e viver plenamente tal desafio. A seara é grande e muitas almas estão à sua espera. Dê ouvidos aos chamados de Deus. Então, qual é o seu chamado? Esse é o 4º tópico, certo? Para nós terminarmos. Qual é o seu chamado? Você sabe qual é o seu chamado? E como eu falei aqui no início, para nós sabermos o nosso chamado, é necessário nós buscarmos em Deus. Sabermos como é que eu posso fazer? Eu pedir direção a Deus, não tem para onde correr, né? Então, e a outra forma, como eu falei, é em relação a eu saber com o que eu me identifico mais, o que eu tenho mais facilidade, tá bom? Então, às vezes, nós achamos que nós não temos um chamado, nós não temos talento, certo? Nunca dê ouvidos a essas palavras, tá certo? E muitas das vezes a pessoa tem um chamado, mas ela tem medo de receber esse chamado, porque ela acha que não é capaz, certo? Tem pessoas que têm um chamado e fogem, como Jonas, né? Jonas, ele recebeu o seu chamado e em determinado momento ele não quis obedecer à voz de Deus. Deus disse que ele fosse para Nínive, que pregasse para aquele povo se arrependesse, senão o juízo de Deus iria vir sobre aquela nação. Então, mas só que o seguinte, Jonas, ele por egoísmo, por rancor, por essa, né, nós somos sabedores dessa história, que já tinha afligido Israel, então por esse desgosto que ele tinha, ele não queria que Deus tivesse piedade daquele povo. Então, por conta disso, ele foi para Tarso, né? Então, a gente vai ver aí que ele fugiu da voz de Deus. Então, muitas das vezes, o nosso chamado foge da nossa lógica, foge daquilo que nós queremos para a nossa vida, certo? Às vezes, Deus nos coloca em determinadas situações que nós não concordamos. Mas Deus não nos chama para concordar. Deus dá a ordem e nós temos que ir, certo? Então, Jonas, ele quis ir contra a vontade do Senhor e acabou dentro de um peixe, né? Então, para cada desobediência há uma consequência, certo? Então, depois disso, ele aprendeu, passou 3 dias e aprendeu a lição e foi fazer aquilo que Deus havia ordenado. Então, nós temos que ter cuidado, porque quando Deus chama para algo, nós temos que obedecer à chamada de Deus, certo? E falando de algo que eu não refrisei no início, o chamado não é somente esse que a Bíblia fala em relação a ensino, a palavra de Deus, tipo pregar, louvar, não somente esses tipos de chamados, certo? Às vezes, na sua profissão, Deus lhe chama para um propósito. Por exemplo, eu sou da área da medicina, eu ensino, sou professora, certo? Ou qualquer outra profissão que você exerce, certo? Deus vai lhe usar dentro da sua profissão, certo? Deus lhe chamou, você foi vocacionado, eu sou uma professora de escola,
Então, Deus, você foi vocacionado para isso. Você já nasceu com esse talento. Então, Deus vai usar essa vocação que você tem, certo? Dentro da sua escola, com os seus alunos, para quê? Para que você, através daquela sua vocação, através daquele seu talento, Deus vai lhe usar para levar o reino dele, certo? Então, não é somente cantar, não é somente pregar, né? Os seus talentos, certo? Que Deus lhe deu, que você exerce, a sua profissão também é uma forma de chamado, certo? Quantas pessoas que vão para outros países, né, que não podem, o evangelho não pode entrar, e elas vão com uma profissão, certo? Como médico ou como psicólogo, ou o que seja, certo? E entram lá e conseguem levar o evangelho, certo? Então Deus, ele usa a sua vocação para o crescimento do reino dele, certo? Então, porque às vezes a pessoa diz assim, eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu não sei ensinar, mas aí a sua profissão lida com pessoas, no seu meio social você lida com muita gente, certo? Então você sempre vai estar rodeado de alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Então Deus vai lhe usar nessa sua vocação, no meio que você vive, para quê? Para o crescimento do seu reino, tá bom? Então você não tem desculpa para dizer que não vai fazer a obra do Senhor, tá bom? Então a gente vai ver aí Moisés, né, outro exemplo. Moisés, ele quis recuar, né, ele disse que era pesado de línguas e deu vários motivos para não liderar o povo de Israel, né? E Deus foi lá e disse que se responsabilizaria, né? Para cada desculpa que Moisés deu, Deus deu uma resposta para ele, certo? Então não ache que as suas desculpas, né, vai fazer com que Deus desista de lhe usar naquilo que você foi chamado, certo? Então não dê desculpas a Deus, pelo contrário, diga assim, Senhor, eis-me aqui e faz com que a tua vontade me capacita, certo? Nós temos que ser humildes e reconhecer, e Senhor, eu não sei, mas tu sabes, eu não posso, mas tu podes, certo? Então nós temos que ter humildade para nós reconhecermos a nossa capacidade, tá certo? Então, e Deus não vai chamar e não vai se responsabilizar, certo? Se Ele chama, Ele se responsabiliza e Ele vai capacitar, né? Se você ainda acha que não tem um talento, não tem, né? Espere no Senhor, que uma hora você vai saber para que você foi chamado, certo? Lembrando que o chamado universal, o geral, certo? É para todos, tá bom? É a missão da igreja, levar o ID do Senhor, levar a palavra de Deus. Então, nós não podemos dizer assim, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho um chamado. Você tem, de levar a palavra de Deus para quem precisa, tá bom? Então, terminando aqui, qual é o seu chamado, né? Ore ao Senhor, peça a Deus instrução e Ele vai lhe dar a direção, tá bom? Então, que essa aula possa ter sido uma bênção para a sua vida, certo? Que a cada dia nós venhamos buscar estar fazendo a vontade de Deus, procurar qual é a vontade de Deus nas nossas vidas, para que nós fomos chamados, além de adorar a Deus e levar o seu ID, né? Nós vamos a cada dia buscar mais e mais a vontade do Senhor, fazer a sua vontade. E eu queria agradecer por vocês terem assistido até aqui, que vocês possam curtir, possam se inscrever no canal, certo? E agradeço e uma paz do Senhor.